Olá pessoal, beleza? Meu nome é Jonathan e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso mini curso de Trello, certo? Nessa terceira aula. E hoje nessa aula a gente vai ver mais sobre quadros, sobre listas, certo? Sobre essas outras coisas que a gente tem dentro da nossa plataforma, beleza? Então, primeiro de tudo, eu estou aqui na minha área de trabalho que eu criei na última aula, a área de trabalho mini curso, e eu vou criar um quadro aqui, né? Eu vou criar meu primeiro quadro. Eu vou colocar o nome dele de Trello, certo? Porque isso aqui é um mini curso de Trello. Eu poderia, por exemplo, criar outros quadros com outros nomes, né? Por exemplo, como essa aqui é uma área de trabalho de mini cursos, eu gostaria de fazer um mini curso de Trello, um mini curso de Google Drive, um mini curso de Python. Então, cada um desses mini cursos seriam um quadro dentro da minha área de trabalho mini curso, beleza? A visibilidade do meu quadro vai ser área de trabalho, ou seja, todos os membros que tiverem acesso à área de trabalho mini curso, eles terão também acesso ao meu quadro Trello, certinho? Caso eu queira fazer um acesso privado, né, particular, eu posso só mudar essa visibilidade para particular e somente eu vou poder ver esse quadro, certo? Então, com isso, eu vou criar aqui meu quadro Trello. E esse aqui é o quadro genérico que é criado para vocês, certo? Com 3 listas, uma lista a fazer, uma lista em andamento, uma lista concluído. Eu posso adicionar mais listas, eu posso verificar e mexer em algumas configurações aqui do meu quadro. E tudo isso a gente vai ver na aula de hoje, beleza? Primeira coisa, adicionar uma lista. Eu quero adicionar uma nova lista aqui, por exemplo, de eventos. Então, todos os eventos que eu tiver, eu vou colocar nessa lista, certo? Basicamente, uma lista nada mais é do que o lugar onde vocês vão guardar as atividades de vocês, né? Que no caso seriam os cartões. Isso a gente vai ver na próxima aula melhor, sobre os cartões, as funcionalidades deles e tudo que vocês conseguem mexer com os cartões e definir com eles. Mas, por enquanto, vocês só precisam saber que os cartões é como se fossem atividades e tarefas que vocês têm e vocês vão colocar eles dentro das listas, beleza? Bom, continuando, caso eu tenha aqui várias listas, eu queira excluir uma lista, certo? Eu venho aqui e eu arquivo essa lista. Por exemplo, aqui eu arquivei essa lista de eventos e ela não aparece mais para mim no quadro. Caso eu tenha arquivado algo que não era para ter arquivado, né, algo importante que eu arquivei sem querer, isso não é um problema. Porque o Trello funciona, essa página de arquivação, ela funciona como se fosse a lixeira do computador, certo? Então lá quando vocês estão no PC de vocês e vocês acabam excluindo um documento importante, ele não vai ser deletado de vez do computador de vocês, mas sim ele vai ser mandado para a lixeira, beleza? E a mesma coisa que acontece aqui no Trello. Então vocês podem ver que essa lista de eventos que eu acabei de arquivar, ela ainda está aqui, salva no meu Trello. Então se eu quiser botar ela de volta para o quadro, eu coloco sem nenhum problema, certinho? E eu posso fazer isso várias vezes. Eu posso arquivar várias listas e no momento que eu quiser botar uma lista de volta, eu só mando assim de volta para o meu quadro, certo? Ademais, sobre as listas, vocês podem copiar uma lista, beleza? Fazer cópias de listas que você já tem. Eu posso mover listas entre quadros ou entre o próprio quadro. Por exemplo, aqui eu vou mover a minha lista nesse próprio quadro Trello e eu vou colocar na posição 1. O que vai acontecer? Essa lista concluída, ela vai parar aqui na frente antes de eu a fazer, certo? Então é isso que aconteceu aqui, ela foi movida para o lugar que eu defini, né? No caso de mexer no próprio quadro, né, mover uma lista no próprio quadro, é mais fácil só arrastar a lista, que ela vai funcionar do mesmo jeito. E fica mais intuitivo também fazer dessa forma, né? Mas já se vocês quiserem mexer de um quadro para o outro, é melhor usar esse botãozinho de mover listas. Além disso, a gente pode seguir uma lista. E seguir uma lista, seguir alguma coisa no Trello, basicamente sempre que alguma atividade, alguma coisa acontecer, alguma alteração ser feita nessa lista, eu vou receber uma notificação por e-mail, certo? Caso eu não esteja com o meu Trello aberto. E nessa notificação vai ser dito que alguma coisa aconteceu, né? Alguma coisa foi alterada para mim saber o que foi, certo? Então é basicamente assim que funciona seguir uma lista no Trello, certo? Por fim, uma coisa um pouco mais profissional, entre aspas, teria automação. E a partir dessa automação, vocês podem definir coisas automáticas nas listas de vocês. Por exemplo, sempre que vocês colocarem um cartão, né, uma atividade assim que tem uma data de entrega, certo? Sempre que vocês colocarem uma atividade dessas na lista de vocês, vocês podem definir que
Quando isso acontecer, eu posso colocar aqui e adicionar uma ação de, por exemplo, ordenar a minha lista de forma que os horários, né, as datas de entrega que estão mais perto, elas apareçam aqui em cima para mim, certo? Então, a minha lista seja ordenada de forma crescente de data de entrega, certo? Basicamente é para isso que servem as automações, né? Vocês podem fazer as regras de vocês e isso vocês definem com a criatividade de vocês, certo? De listas, é basicamente isso. Agora vamos ver algumas configurações do nosso quadro, beleza? E algumas outras funcionalidades que ele tem. Por exemplo, aqui atividade. Nessa ferramenta de atividade, eu basicamente tenho um histórico de todas as alterações que foram feitas no meu quadro. Então aqui, há 5 minutos atrás, eu criei esse quadro, eu adicionei ele à minha área de trabalho mini curso, eu adicionei uma lista, eu arquivei a lista, eu mandei a lista de volta para o meu quadro e assim por diante. Né? E isso funciona também com os comentários, certo? Todos os comentários que forem feitos nesse meu quadro vai ficar aqui guardado nesse meu histórico de atividades. Isso aqui é muito importante, caso alguém acabe fazendo uma mudança, essa mudança ela vai estar aqui, vai estar mostrando quem fez essa mudança e quando fez essa mudança, beleza? Então isso é bem importante para ter um histórico de alterações no quadro, certo? Além disso, a gente tem configurações, uma delas é enviar esse meu quadro para alguma área de trabalho. Então aqui, por exemplo, ele está na área de trabalho de minicurso. Mas caso eu crie outra área de trabalho, eu posso, a partir dessa configuração aqui, trocar a área de trabalho do meu quadro, certo? Depois disso, a gente tem permissões. E essas permissões aqui nada mais são do que, por exemplo, quem pode mexer no cartão. Ou melhor, quem pode mexer no meu quadro, certo? Aqui, por exemplo, os comentários. Eu posso fazer que ninguém possa comentar no meu quadro, que apenas os membros do quadro possam comentar, ou que os membros da área de trabalho possam comentar. Né? Lembrando que nem sempre os membros da área de trabalho são os membros que eu tenho no meu quadro, certo? Eu posso definir isso. Eu posso, por exemplo, compartilhar aqui e adicionar novos membros diretamente do quadro, sem passar para a área de trabalho. Então, isso tudo são coisas que vocês podem fazer e definir com a vontade de vocês. Né? A mesma coisa aqui, ó. Quem pode adicionar novos membros? Apenas o administrador, que no caso sou eu, ou todos os membros que eu tenho, eles podem mandar um convite para outros membros serem adicionados. Né? Então, tudo isso são feitos aqui no menu de configurações. Certo? Depois disso, a gente tem alterar o plano de fundo. Beleza? A gente pode mudar a cor dele, fazer uma cor um pouco mais complexa, assim, com um certo degradê dessa forma, ou cores mais simples, com tudo sendo a mesma cor, né? Por exemplo, tudo laranja, tudo verde, tudo vermelho, ou um degradê de roxo, um degradê de rosa, um degradê de azul, isso vocês escolhem, né? Além das cores, a gente também tem fotos e imagens aqui, que vocês podem definir para ser o plano de fundo de vocês. Né? Então aqui tem várias imagens que são liberadas para vocês usarem, certo? E além disso, se vocês não encontrarem uma imagem que vocês gostaram aqui, ou uma cor que vocês queiram, vocês podem colocar uma imagem personalizada, ou seja, vocês podem fazer o upload dessa imagem para ser o plano de fundo do quadro de vocês. Certinho? Daí vocês colocam aqui, por exemplo, uma imagem do cachorro de vocês. E essa imagem ela vai ser o plano de fundo do quadro. Certo? Além disso, a gente pode seguir um quadro. Ou seja, a mesma coisa que eu fiz aqui com as listas, né? Seguir uma lista, eu posso fazer com um quadro. Então, qualquer alteração que acontecer no quadro, eu vou receber uma notificação caso eu não esteja com ele aberto no momento. Certo? Então, isso é bem legal, que vocês vão ter um controle maior sobre o quadro de vocês, sobre o que está acontecendo ali. Beleza? Aqui, em copiar quadro, eu posso fazer uma cópia da minha estrutura, certo? Digamos assim, eu configuro meu quadro, eu faço ele todo bonitinho, e agora que eu fiz essa estrutura toda bonitinha, eu quero fazer uma cópia dele para que os outros quadros que eu faça, eles tenham essa mesma estrutura. Então, basicamente, eu venho aqui, eu copio meu quadro como ele está, certo? E caso eu queira fazer uma cópia igual, com todas as listas iguais e todas as atividades dentro das listas,
eu mantenho os cartões e eu mantenho os cartões de template. Caso contrário, se eu não quiser ter as atividades preenchendo a lista, eu posso simplesmente desmarcar as opções e criar um novo quadro, botando um título aqui e criando ele. Eu também posso definir qual área de trabalho que eu vou usar essa cópia do quadro. Certo? E por fim, caso vocês queiram excluir um quadro, vocês podem simplesmente fechar aqui o quadro, certo? E quando vocês fecham o quadro, vocês podem reabrir ele ou excluir ele permanentemente. No caso aqui eu vou reabrir. Eu vou reabrir nessa minha própria área de trabalho de minicurso, porque a gente vai usar esse quadro ainda nas próximas aulas. Certo? Mas caso vocês queiram excluir esse quadro, é só ir ali e excluir o quadro definitivamente. Certo, gurizada? Então, da aula de hoje é isso. Na próxima aula a gente vai ver sobre os cartões e outras coisas relacionadas a eles. Certo? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenha ficado bem explicadinho para vocês como é que funcionam os quadros e como é que funcionam as listas. E espero que vocês tenham gostado, certinho? Então, tchau, tchau. Até a próxima.